Olá, amigos! Você tem dificuldade em saber qual resistor utilizar para ligar um LED? É bem simples, viu? Pega lá o datasheet do seu LED e aí depois aplica a lei de Ohm, que é essa fórmula que eu tenho aqui na lousa. Não, brincadeirinha. Fique ligado que eu vou explicar uma forma bem mais simples. Bom, apaga tudo aquilo que eu falei e deixa eu explicar agora de uma forma bem mais simples. Vejam que eu tenho aqui um circuito com uma bateria, um LED e um resistor. A nossa dúvida é qual o valor que precisamos ter nesse resistor. Bom, para a gente saber, nós precisamos considerar dois aspectos aqui do LED. O primeiro deles é qual é a tensão em que esse LED trabalha. Então, nós não sabemos qual é a voltagem, a tensão que o LED trabalha. Precisamos saber. E o segundo é qual é a corrente máxima que esse LED suporta. Então, também, vamos aqui representar a corrente com um I e não sabemos qual é esse valor do I que o LED suporta. Se deixarmos passar uma maior corrente do que o LED suporta, ele vai queimar. E se não alimentarmos a tensão necessária para o LED trabalhar, ele não vai acender na sua totalidade. Bom, então, com essas duas questões, agora nós vamos saber como calcular o resistor. E antes de calcularmos, falta explicar só mais uma questão. Vamos supor que nessa bateria aqui, nós temos uma tensão de 9 volts. Bom, se eu estou aplicando 9 volts nesse circuito, significa que os 9 volts serão consumidos por cada um desses componentes no circuito. E a soma do que cada componente consome no circuito terá que dar 9 volts. Bom, então, vejam que nós temos aí na tabela que vamos supor que eu tenho um LED vermelho. Isso significa que o LED vermelho ele precisa trabalhar com 2 volts para que ele acenda bem. Bom, se ele precisa de 2 volts, nós queremos que o LED aqui trabalhe com 2 volts. Se eu tenho 9 volts total no circuito, o resistor ele vai consumir a diferença. Então eu vou ter aqui 7 volts. A soma do que cada componente consome tem que ser o total da tensão que eu estou aplicando no circuito. 7 mais 2 é igual a 9. Bom, só que a corrente já é diferente. Nós sabemos que temos aí na tabela que o nosso LED vermelho ele precisa trabalhar com 20 miliamperes, ok? No caso da corrente, queremos que passe aqui a corrente de 20 miliamperes, a mesma corrente que passa por um componente ligado em série será a mesma corrente que passa por todos os outros componentes. Vamos ter 20 miliamperes nesse fio, no LED, nesse outro fio, no resistor e assim por diante. É como se fosse uma mangueira de água. A mesma corrente de água que passa por um componente vai passar por todos os outros, ou seja, estamos colocando uma quantidade de água de um lado, é a mesma quantidade de água que vai sair do outro lado. Por isso que se eu quero que no LED passe 20 miliamperes, no resistor, com certeza, também teremos 20 miliamperes. Então agora eu já sei que esse resistor irá consumir 7 volts e por ele irá passar 20 miliamperes. Agora é só a gente pegar uma formulinha, que é a fórmula de Ohm, de uma forma bem simplificada. A fórmula de Ohm, ela diz que a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Eu já tenho a tensão do resistor, eu já tenho a corrente que passa pelo resistor, então qual que é a resistência que eu tenho que ter? É só fazer essa continha. Vamos lá então, eu tenho aqui que a resistência é igual a 7 volts, dividido, aqui só mais um cuidadinho, 20 miliamperes, eu não posso colocar 20 aqui embaixo,
porque essa corrente aqui, ela está em amperes, não em miliamperes. Então, convertendo 20 miliamperes para amperes, eu terei 0,02. Ou seja, a gente divide isso aqui por 1000. Dividir 20 por 1000, eu tenho isso aqui. Agora sim, eu posso fazer essa continha. Vejam, eu vou pegar simplesmente 7 dividido por 0,02. E aí eu tenho aqui que a resistência é igual a 350 ohms. Essa é a resistência que eu preciso ter aqui. Claro, no mercado eu não vou encontrar um resistor exatamente nesse valor. Pode ser que a gente faça a conta e até encontre um valor que tenha resistores no mercado. Mas caso não tenha, como é o caso aqui, a gente vai procurar um valor um pouco acima. Evitem que o resistor seja menos. Pode até ser que eu encontre aproximado um pouco menos, mas o ideal é que essa resistência seja um pouco a mais. Procure o valor mais próximo para cima, ok? Por exemplo, se não me engano, no mercado o padrão acima de 350 é 380. Então, eu utilizo esse resistor nesse circuito, um resistor de 380 ohms. Simples assim. Agora, vejam que tem mais uma tabelinha aqui, um pouquinho mais detalhada. É a mesma coisa que aquela tabela anterior, só que nessa a gente está especificando a diferença entre um LED difuso, que é aquele que a gente não consegue enxergar nada lá dentro, com um LED cristal, um LED desses que são mais transparentes. O LED cristal ele tem uma luminosidade mais forte, então ele trabalha também com tensão, com a corrente maior. Por isso que essa segunda tabela, se você quiser ser um pouquinho mais perfeccionista, essa segunda tabela ela pode te atender também, que está aí na descrição do vídeo para você baixar. Ok, pessoal? Espero que com essa explicação fique mais fácil vocês calcularem o resistor do LED do seu circuito. Bom, um grande abraço então e até o próximo vídeo.